Bom, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, tá bom? Como vocês já podem ver, e se vocês estiverem acompanhando, vocês vão saber que esse é o segundo vídeo de conteúdo, né, da física que eu estou trazendo aqui para o canal, né? E agora falando sobre termometria, né? Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo de conteúdo, ele está lá em alguma playlist aí que eu não me lembro qual é o nome, tá? Mas aí vocês procuram, né? E assistam, tá bom? Que é o primeiro vídeo, que é a base para vocês entenderem esse segundo vídeo de conteúdo. Claro que provavelmente a termometria não vai estar junto com, com a outra parte da física, tá? Mas vocês procuram aí e relacionam, tá? É importante que vocês assistem o primeiro vídeo. Bom, hoje eu vou tratar sobre termometria. Eu já trouxe um vídeo e caso vocês não tenham assistido, eu vou deixar aqui no card que eu falei sobre a termologia, né, a termometria, a termofísica, enfim, né? Eu vou deixar aí no card e aí vocês vão ver que eu já trouxe também um vídeo a respeito de termometria. Só que eu falei, né, e eu achei legal falar mais uma vez, né, dessa maravilhosa termometria, né, que tem na física, que é o estudo da física, tá? Mais uma vez, de uma forma até um pouco mais didática, né? Mas, assim, ambos os vídeos vão te ajudar naquilo que você precisa, tá? Um vídeo eu tratei sobre a questão da curiosidade em si, e o outro vídeo eu falei realmente da matéria, e que eu, inclusive eu tratei até como se fosse uma exceção, né? Mas, enfim, vamos lá para o conteúdo. A termometria, ele, para quem não sabe, ele é um estudo da temperatura em si dentro da termologia. Termologia não tem nada a ver com termometria, né? Apesar do nome ser igual, tá? Mas a termologia, ele é um ramo da física que estuda a parte de temperatura, calor e equilíbrio térmico, né? Que aí a gente vai falar também da termodinâmica, tá? Mas, para que vocês saibam, a termometria ela vai tratar exclusivamente da temperatura. E depois a gente vai ver o calor, né? Como um quesito de calorimetria. E depois a gente vai ver a termodinâmica, né? Que é também um assunto na termologia, né? Ou termofísica. Então, beleza. Tendo dito isso, vocês sabem que a termometria é o estudo das temperaturas de corpos, né? Eu coloquei de copos, mas não é de copos, é de corpos, tá? E a gente também estuda escalas termométricas, tá? Bom, e como eu já tinha dito, né? A termologia, ela trata de temperatura, calor e equilíbrio térmico. Bom, temperatura, tá? É uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas, tá bom? Ela vai medir a agitação das moléculas, tá bom? Então ela basicamente ela 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 trabalha tanto na forma sólida, ou na forma líquida, ou até mesmo na forma gasosa dela, tá bom? Vai depender da temperatura. Por exemplo, a, o, da água, quando está a 0 graus Celsius, é um pouco menos, né? Porque 0 graus Celsius seria o período de fusão da água, né? No seu estado sólido, beleza? Abaixo de 0 graus, ela é sólida, né? Então, a temperatura ali fica a -2, a -3, tá? E esse -2, -3 pode ser em Celsius ou Fahrenheit, em Kelvin, enfim, a gente vai ver isso depois, tá? Mas esse número é o que vai indicar o grau de agitação das moléculas, né, ali presente, tá? E ela não tem nada a ver com calor. Tem nada a ver com calor, porque o calor é outra coisa, que a gente já vai falar, tá? Mas a temperatura é isso, ela vai medir o grau de agitação das moléculas, tá? Calor. E calor é energia
térmica, é importante térmica, por quê? Porque existem vários tipos de energia, tá? Mas nesse caso a gente está falando de energia térmica. É uma energia térmica em trânsito, ou seja, quando há entre os corpos diferença de temperatura, tá? A energia é transmitida de um para o outro, ou seja, o corpo de maior temperatura transfere calor para um corpo de menor temperatura, tá bom? Até que eles atingem o que nós vamos chamar depois de equilíbrio térmico, tá bom? Então é importante que temperatura e calor são coisas diferentes, mas é claro que com uma temperatura menor, né? Melhor, a temperatura de um corpo de maior temperatura vai haver uma transferência para um corpo, uma transferência de energia, né, de calor, para um corpo de menor temperatura, tá? Então eles têm relações, mas eles não são iguais. Equilíbrio térmico, como o próprio nome diz, é o quê? É quando eles atingem a mesma temperatura, né? Eles ficam em equilíbrio, né? E o equilíbrio térmico, gente, ele acontece de uma forma espontânea na natureza, tá? Eles não pensam assim, vamos entrar em equilíbrio? Não, não tem isso. Eles entram de uma forma espontânea, tá bom? Então, ele acontece espontaneamente a propagação de calor de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, atingindo o seu equilíbrio térmico. E aí, parte desse princípio, né, que sai a lei zero da termodinâmica, que diz o seguinte, que um terceiro corpo entra em contato com os dois corpos que estão em equilíbrio, então pode-se dizer que o terceiro corpo também está em equilíbrio, assim como o primeiro e o segundo. Basicamente, o que ele está querendo dizer é que quando um terceiro corpo que não está em equilíbrio entra em contato com dois corpos que estão em equilíbrio, então esse terceiro corpo entra em equilíbrio, tá? E assim então fica a temperatura de 1 igual à temperatura de 2, que é igual à temperatura 3, tá bom? É basicamente isso. Aí a gente entra no conceito de escalas termométricas, tá? Nós temos três tipos de escalas, tá? Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Eu vou explicar a história de Celsius, explicar a história de Kelvin e de Fahrenheit? Não, né? A coisa mais importante é saber converter de uma escala para outra. Essa é a coisa mais importante, né? Mas claro, se você quiser estudar depois a história deles, aí é contigo, beleza? Caso vocês não estejam entendendo a matéria, tá, gente? Deixa aí nos comentários, tá bom? Aproveita para se inscrever, para deixar o seu like. Eu não tenho muito costume de falar isso, tá, gente? Mas, por favor, mesmo que eu não fale, deixa aí o seu like, se inscreva, tá bom? Até para que você possa fazer parte dessa família e até me ajudar, tá? A trazer mais conteúdos. E também ative o sininho, é importante, que aí você vai estar sempre por dentro é, de novidades, né, do canal, beleza? Bom, podemos fazer a conversão entre elas seguindo a seguinte forma, né? Esse delta não, esse teta que eu coloquei aí, que é isso aqui, ó, é a temperatura, tá? Isso não faz muita diferença, tá? Mas ele está querendo dizer que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a temperatura menos 273 sobre 5. Tá? Normalmente, às vezes, ele pede a transformação de Celsius para Kelvin. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa fórmula e vão igualar a essa fórmula. Se ele pedir de Fahrenheit para Celsius, só você pegar essa fórmula igual a essa fórmula. Se eles pedirem de Fahrenheit para Kelvin, pega essa fórmula e faz igual a essa fórmula. Beleza? Simples, né? Bem fácil, bem tranquilo, tá? Mas tem um porém. Ela nem sempre é eficiente. Por quê? Porque existem algumas questões que elas são perigosas. Por que elas são perigosas?
Porque, por exemplo, eles te dão uma escala tal que não existe, assim, ah, dentro da questão ela existe, mas ela não tem a ver com Celsius, nem Kelvin, nem Fahrenheit. Ela é uma escala X, uma escala E, uma escala, sei lá, de outra temperatura, de outro mundo. E aí, pô, como é que você vai fazer, como é que você vai converter daquela escala, né, tal, para uma escala Celsius? Você não vai saber, não vai ter como. E aí ela perde a sua eficiência, né? Essa escala acaba perdendo a sua eficiência. E aí a gente tem que aprender a deduzir a fórmula, ou seja, a gente precisa entender como chega-se nessa fórmula, beleza? E aí vocês vão conseguir fazer qualquer questão, né, que vocês queiram. E aí eles podem te dar qualquer escala que você vai saber como resolver simples e fácil, beleza? Então ela nem sempre é eficiente. Então a gente precisa fazer uma dedução da fórmula. Gente, é claro, aqui eu não estou escrevendo a caneta, né? Então eu vou estar usando o mouse. Então me perdoe se não tiver escrito aí da melhor forma, mas eu vou tentar escrever em texto de vez de escrever com mouse, tá bom? Mas vamos lá. Então eu vou deduzir uma, uma das três formas, tá? O Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin, tá? Eu vou chegar nessa fórmula, tá? Através da dedução, beleza? E é importante esse passo, gente. Preste muita atenção nessa aula, muita atenção, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma escala tal, vou chamar de escala Celsius, e eu sempre coloco três pontinhos, aqui e o outro aqui, tá? No meio, eu sempre coloco a escala que eu vou estar me referindo. Nesse caso, eu estou me referindo à escala Celsius, TC. Imagine que é a temperatura Celsius, tá? E aqui eu coloco a temperatura no seu ponto de fusão, tá? E aí é importante. Esse ponto de fusão é em relação à água, tá bom? Então eu tenho que saber que em Celsius a temperatura da água, né, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Então 0, né, graus Celsius. A temperatura de ebulição ela vai ficar aqui em cima. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Show? Show. E para Fahrenheit? Vou fazer a mesma coisa. Três pontinhos. Para o Kelvin também. Três pontinhos. Não liga para minha linha, tá bom? Ela pouco importa. E no meio eu coloco a minha temperatura, né? A temperatura que eu quero, TF. Em Fahrenheit, a temperatura de fusão da água, ela vale quanto? 32. Para quem não sabe, tá? É importante saber isso. Claro que se você quiser gravar a forma, pode gravar. Mas se o cara te der uma escala X, ele é obrigado a te dizer o quanto vale o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E aí você vai saber que o ponto de fusão fica aqui, o ponto de ebulição aqui, tá bom? É sempre assim, Que o ponto de ebulição em Fahrenheit, ela é 212, se não me falha a memória. Kelvin, fusão, vale 273. Em ebulição, ele vale 373, se não me falha a memória também. Então, como é que se calcula isso? Simples. Eu sempre faço esse menos esse sobre esse menos esse. Beleza? É sempre assim. Esse
menos esse sobre esse menos esse. Sempre. Então, aqui, como é que vai ficar? TC menos zero, certo? Sobre 100 menos zero. Beleza? E aí, essas escalas elas têm que ser iguais, tá? Essas escalas são iguais. Até a escala x que a questão te der, ela vai ser igual, tá? A gente vai igualar. Vou colocar aqui sobre e vou igualar. Vou colocar aqui sobre. Show de bola. Aqui em cima, então eu vou fazer o TF menos 32. Embaixo, vou fazer 212 menos 32. Sempre assim. E o outro, cara, vai ser TK menos 273. Isso mesmo. TK menos 273. Ah, agora eu tô entendendo. Isso é bom. E depois, vou fazer 373 menos 273. Isso mesmo. Exatamente assim. Pô, mas isso não tá igual a forma. Calma, vai chegar lá. Vou colocar aqui, finge que é uma seta, tá? Vamos resumir isso aí. Então ficaria basicamente TC sobre 100 igual a TF menos 32 sobre, isso aí vai dar 9, tá? 9, tô viajando. Quanto que vai dar 212 menos 32? Beleza, 180, que vai ser igual a TK menos 273 dividido por 100. Aí eu sei que é 100. Bom, Caio, mas mesmo assim ainda tá igual a fórmula. Então, nos denominadores a gente vai simplificar por divisão de 20, tá? Então, todos os denominadores, já que eles são iguais, a gente pode cortar, né? A gente pode simplificar e a gente vai simplificar esses denominadores por 20, né? Já que eles são múltiplos, tá? Então, vai ficar, né? Embaixo vai ficar TC sobre 5, depois TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5 também. Pronto, chegamos àquela fórmula que a gente viu antes, beleza? E assim, gente, vale para qualquer outro tipo de escala. É dessa mesma forma que você vai fazer. A gente vai fazer até um exemplo sobre isso para vocês entenderem melhor. Show? Bom, deduzida a fórmula, a gente vai para o que nós chamamos de variação da temperatura. Não é um assunto muito cobrado, tá? Não é mesmo. Mas, se tiver uma questão de uma variação, vocês vão saber como é que faz. Bom, a variação vai ser o seguinte, vai ser a temperatura de Celsius sobre 5 igual a temperatura de Fahrenheit sobre 9. Ah, e para Kelvin? A Kelvin vai ser a mesma coisa que isso aqui, vai ser a temperatura em Kelvin sobre 5. Tá show? Mesma coisa. Beleza. Partindo desse princípio, a gente já pode fazer alguns exemplos. Então bora para os exemplos. Questão 1. Você da Mackenzie, olha só, lá em São Paulo. O célebre físico irlandês William Thomson, que ficou mundialmente conhecido pelo título de Lord Kelvin. Opa, olha o Kelvin. Entre tantos trabalhos que desenvolveu, criou a escala termométrica absoluta, né, que é o tal do zero absoluto, tá bom? Que equivale aí a 273, tá? Vamos lá. E essa escala,
conhecida por escala Kelvin, consequentemente não admite valores negativos. Tá? E, para tanto, estabeleceu como zero o estado de repouso molecular, o tal do zero absoluto, como eu disse para vocês. Conceitualmente, sua colocação é consistente, pois a temperatura de um corpo se refere a... Olha só, ele falou de Kelvin, falou da história de Kelvin, mas, cara, assim, para quem tá lendo a questão, vai pensar assim, ele vai dar uma temperatura em Celsius ou em Fahrenheit pra gente transformar em Kelvin, por exemplo, né? Ou vice-versa. Só que não. Só que não. A pergunta é outra coisa. O que é temperatura? A gente estudou o que é temperatura, né? Então, a temperatura de um corpo se refere ao quê? Ao grau de agitação das moléculas do corpo. Pô, é isso, né? Mas vamos ver se tem outra questão que pode ser temperatura. Vamos ver. Ele se refere à medida de energia cinética das moléculas do corpo. Energia cinética? Cara, energia cinética não tem nada a ver com a parte de energia térmica. Energia térmica é uma coisa, energia cinética é outra. E mesmo assim, mesmo que tenha a ver com energia térmica, não tem nada a ver com temperatura, tá? Então esquece. Então ele se refere da medida da energia térmica associada ao corpo? Não, porque energia térmica é calor, tá? Então esquece. A medida da temperatura, da quantidade de calor do corpo? Também não. Tá? Então ele se refere à medida da quantidade de movimento das moléculas do corpo? Também não. Tá? Então realmente é letra A. Então vou marcar com um xizinho aqui. É o grau de agitação das moléculas. Agora aqui questão 2, que é da FATEC, né? Lá de São Paulo também. Então, 3 corpos encostados entre si estão em equilíbrio. Lei zero da termodinâmica. Né? Nessa situação, os 3 corpos eles apresentam-se no mesmo estado físico? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Vamos ir para outra questão. A temperatura dos 3 corpos é a mesma? Pô, cara, essa aí ganha mais do que a letra A. Se o calor contido em cada um deles é o mesmo, a gente não sabe, porque equilíbrio térmico ele está relacionado à igualdade de temperaturas, né? Podem estar no mesmo estado físico ou não, né? Só que eles têm que estar na mesma temperatura, certo? Mas vamos lá. D, não pode ser C, porque C tem a ver com calor, nada a ver com equilíbrio. D, o corpo de maior massa. Nossa, o corpo de maior massa tem mais calor que os outros dois? Nada a ver, tá? Então não tem nada a ver com temperatura, né? Porque equilíbrio térmico tem a ver com temperatura. Nenhuma das afirmativas acima também não é a letra E. Logo, letra B ganhou mais, né? Ou seja, a temperatura dos 3 corpos é a mesma, porque eles estão em equilíbrio térmico, tá? Terceira questão é da PUC, também de São Paulo. Nossa, peguei muita questão de São Paulo. Vamos lá. Sobre o conceito de calor, olha só, agora é calor. Pode-se afirmar que se trata de uma medida da temperatura do sistema? Não, porque temperatura não tem nada a ver com calor. B. Forma de energia em trânsito. Por caramba, pode ser, hein? Mas vamos para C, D e E, para ver se não tem uma que ganha melhor. C. Substância fluida. Não, né? D. Quantidade relacionada com atrito. Também não, né? Energia que os corpos possuem. Não. Por quê? Porque pode ser energia de um corpo eletrizado, aí vai ser energia elétrica. Pode ser cinética, pode ser qualquer tipo de energia. Mas a B é o que? Trata-se de uma forma de energia em trânsito. Isso sim é calor. Então, letra B, a nossa
resposta. 4. Parece que esse vai rolar uma matemática, hein? A temperatura de 40 graus Celsius no ser humano é considerada como aquela que anuncia o início da hipertermia, ou o excesso de calor. Considerando uma escala termométrica arbitrária, eu acho que a gente vai ter que usar a dedução da fórmula, porque essa escala aí, na vida real, ela não existe, né? Ela foi criada na questão. Então, aí eu preciso do ponto de fusão e de ebulição, como eu disse para vocês, lembra? Então, vamos lá. Cujos pontos fixos são menos 10 graus para o ponto do gelo, ou seja, o ponto do gelo é o quê? O ponto de fusão. Então, beleza, tem um ponto de fusão. E 80 graus para o ponto de vapor, ou seja, gasoso, ou seja, é o ponto de ebulição. Né? Então a gente tem ponto de fusão e de ebulição. Pô, tranquilo, só meter braça. Sua indicação numérica para o estado inicial de hipertermia ele quer o quê? Ele quer esses 40 Celsius na escala E. Bom, a gente pode calcular isso. Como é que a gente vai calcular? Vou descer aqui e vou fazer a questão de número 4. Beleza? Bom, aqui eu não posso desenhar uma linha. Deixa eu ver. Vou tentar aqui desenhar uma linha e já volto com vocês. Bom, gente, eu tive que abrir aqui um Paint, mas, enfim, vamos lá. Imagine aqui a minha escala. Vamos lá. 3 pontinhos, como eu ensinei, igualando a outra escala. 3 pontinhos, como eu ensinei. Vou colocar um sinal aqui de igual. Beleza. Bom, vamos pensar nos Celsius. Temperatura Celsius. Aqui vai valer, aqui no ponto de ebulição, vale 100. Aqui vale 32 não, né, gente? Aqui vale 0. Na escala arbitrária ele falou que o ponto de gelo vale quanto? Eu me lembro. Menos 10. É o valor aqui. Menos 10. E o de ebulição, 80. Agora, é só a gente fazer a questãozinha, né? Bom, show, gente. Bom, tendo montado essa fórmula, então, que, como eu disse, é a fórmula de dedução, tá? Eu vou substituir esse aqui por 40, tá bom? Então, substituindo esse TC por 40, eu vou fazer a relação que é aquela relação de igualdade, como eu disse, que eu mostrei para vocês lá no começo do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. TC vai ficar TC menos 0, ou seja, 40 menos 0, tá? Sobre o quê? Sobre 100 menos 0. Show. 100 menos 0. Igual. Isso tem que ser igual a T menos 10. T menos 10 sobre 80, né? 80 menos 10. Menos 10. Beleza, agora é só fazer o cálculo e a resposta vai ser o que a gente achar de TE vai ser a nossa resposta. Show? Então, vamos lá. 40 dividido por 100 igual a TE mais 10 dividido por 90. Bom, então a gente pode simplificar aqui, basicamente, né? Eu posso simplificar aqui, vai ficar 4 dividido por 10, né? Igual a TE mais 10 dividido por 90, certo? Beleza. Fazendo esse cálculo, eu vou fazer aqui 90 vai ser
vezes 4 igual 10 vezes t mais 10. Show. 90 vezes 4, 360. Igual a distribuição, né? A nossa distributiva, que a gente aprendeu isso lá na matemática, 10TE mais 10 vezes 10, 100. Passando assim para o outro lado, vai ficar negativo, ficando aí 260. Isso? Igual a 10TE. Show de bola? 10 passa para lá, dividindo, TE. 260 dividido por 10 vai dar 26. Então, 26 graus é aí é a nossa resposta. Então, vamos ver 4, 26, letra B. Conferiu? Entendeu? Basicamente, então, o que a gente vai fazer? Montar a escala, tá bom? Substituir. No lugar do TC, a gente já tem, né? O TC é a nossa temperatura em Celsius. Só substituir aqui por 40, fazer aquela relaçãozinha simples e depois igualar a relação de TE. Show de bola? Bem tranquilo, né, gente? Bem fácil, bem sucinto. Show? Vamos lá. Questão 5, né? Da PUC. Agora é da PUC. A energia da radiação cósmica de fundo possui um equivalente em temperatura de 2,7 Kelvin. Indique entre as alternativas seguintes, ou seja, essas alternativas aí, qual é o valor dessa temperatura na escala de Celsius. Bom, gente, aqui é só a gente transformar de Kelvin para Celsius. Simples, né? É bem simples mesmo. Então, número 5, para transformar de Celsius para Kelvin, a gente corta os denominadores, porque os denominadores são iguais. Tá? Vou mostrar isso aqui, ó. É Tc sobre 5 igual a temperatura de Kelvin menos 2,273 sobre 5. Por que eu disse que a gente pode cortar os denominadores? Porque eles são iguais, né? Então, vai ficar Tc igual a Tk menos 273. Simples, tá? Ele quer em Celsius, né? Então, Tc é igual a quê? 2,7, é isso? Que vale Kelvin? Isso, 2,7 menos 273. Vou pegar a colinha aqui da calculadora, 273, vai dar menos 270,3. Então, em graus Celsius. Menos 270, menos 270,3. Letra D é a nossa resposta. Entendido? Beleza. Questão 6. Essa eu fiz questão de colocar, porque muitas vezes as pessoas falam, é que a SpaceX, né, que é para as Forças Armadas, né, para o Exército, né, costuma ser difícil. Algumas questões sim, mas tem outras que são fáceis, né? E essa é uma delas. Um termômetro digital localizado em uma praça da Inglaterra marca a temperatura de 10,4 Fahrenheit. Show. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Cara, é só transformar de Fahrenheit para Celsius. Só isso. Questão mole. Então, em Celsius, né, Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Tc é o que eu quero, não é isso? Tf eu já tenho. Quanto vale Tf? 10,4 menos 32 sobre 9.
vou repetir aqui, vou fazer 10,4 menos 32 sobre 9. Vamos multiplicar cruzado, 9TC igual esse menos 21 vezes 5, dá menos 108. Beleza? Então, TC vai valer esse valor dividido por 9. Logo, vale menos 12 graus Celsius. Tá? 6 menos 12. Então, letra C. Beleza? Bom, então, gente, esse é o vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e entendido, tá? E, claro, né, gente, vocês não vão usar a calculadora. Aqui eu estou usando para ser mais rápido, mais fácil. E a questão aqui é só mostrar a matéria para vocês e alguns exercícios aqui para ficar como exemplo, tá bom? Mas, obviamente, na sua casa você vai tentar fazer sem a calculadora, até para treinar um pouco aí as suas contas matemáticas, beleza? Nos vemos aí no próximo vídeo, tá bom? E até mais, gente. Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like, compartilhar, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!